Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Estamos falando sobre promessas de Deus para nós, promessas maravilhosas, promessas infindáveis, mas nós, nesse mês de novembro, temos separado algumas promessas importantes, muito significativas na nossa vida, e nós estamos trabalhando esse tema, trabalhando essas promessas nos domingos, pela manhã e à noite. Então João capítulo 10, nós vamos estar vendo hoje sobre a promessa de uma vida abundante, a promessa de Deus de uma vida abundante, para mim e para você, para aqueles que creem, para aqueles que são chamados segundo o seu nome, segundo o seu propósito. E João 10, versículo 10, nos diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra do Senhor vai nos falar a respeito de vida. E Jesus mesmo, ele se identifica como a própria vida. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. Ele é o autor da vida, segundo lá nos escreve o autor de Hebreus. Ele é o autor da vida. Jesus é vida. Agora, irmãos, eu gostaria que você parasse para imaginar um pouquinho de uma vida sem Jesus. Imagine alguém, uma vida sem Jesus. Ora, uma vida sem Jesus é uma vida sem vida, ou uma vida com ausência de vida. Porque embora a pessoa possa estar viva, ela esteja andando, ela esteja caminhando, ela está trabalhando, ela tem todas as suas atividades, mas a ausência de vida nela. Ela está viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente. É isso que a palavra de Deus nos diz, quando Paulo diz lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram ausentes, estão fora da glória de Deus. Quando a palavra de Deus vai nos dizer que, por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. Morte é separação. Nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Então, uma pessoa que não tem Cristo é uma pessoa que tem ausência de vida, embora ela esteja andando pelas ruas, embora ela esteja caminhando, fazendo as suas atividades, mas falta o mais importante dentro dela. Uma pessoa que está sem Cristo, é uma vida sem propósito, sem significado. Você pergunta para essa pessoa, qual é a razão da sua vida? E ela diz, eu vou trabalhar bastante, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou construir bastante, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você continua perguntando, mas qual é o significado da sua vida? Não precisa de significado. Eu vou viver. E quando acabar, acabou. Mas não é assim. Uma pessoa sem Cristo é uma vida com ausência de vida. Uma pessoa sem Cristo é uma vida vazia, aonde a sua vida é pobre, é efêmera, é passageira, é limitada, extremamente limitada. E aí eu me lembro daquela palavra que Jesus diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer. Porque essa pessoa se preocupou só em juntar em celeiros, só em ganhar, só em ajuntar, só em recolher, só está conquistando coisas. A sua prioridade na vida são coisas, é o materialismo, é o secularismo, são aquelas coisas que falam mais alto na vida daquela pessoa. E Jesus termina essa parábola dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem? Você vai dar os seus celeiros? Você vai dar o que? Dinheiro? Você vai dar riqueza? Nada disso pode comprar a salvação em Cristo Jesus. Nada disso pode pagar a vida eterna ao lado do Senhor. Nada disso. Então a vida sem Jesus é uma vida
com ausência de vida. É uma vida morta, é uma vida pobre, é uma vida efêmera. Mas Jesus, ele vai mais além. E quando ele chega lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus está falando a respeito de ser o bom pastor, Jesus vai falar a respeito dele ser a porta, e aí Jesus, no versículo 10, ele diz, olha, o ladrão, que é o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não brinca, ele tem feito isso, ele tem matado, ele tem roubado e tem destruído. Ele tem aniquilado vidas, ele tem destruído famílias, ele tem roubado a felicidade das pessoas, ele tem roubado o que as pessoas têm de mais precioso, que é a sua vida. Ele vem com essa missão. Infelizmente, muitas pessoas, ou o mundo que nos cerca, é mais fácil não crer no nosso adversário. É mais fácil não crer que existe alguém que é contra você, que faz resistência a você, que quer matar você. É mais fácil. E ele mesmo proporciona isso, porque a palavra de Deus diz, Jesus fala que o mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno, ele está posto no maligno, e o maligno cega o entendimento das pessoas. Mas a palavra de Deus, a mesma palavra, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós somos impactados pela palavra, quando nós somos despertados por essa palavra, vai comigo rapidamente lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios, depois de Gálatas, capítulo 1, verso 13. Olha o que diz esse versículo, importantíssimo. Efésios 1, 13. Vamos ler junto? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ora, essa palavra de Deus é a palavra que liberta, que purifica, é a palavra que aponta o caminho da salvação. E Paulo diz assim, olha, vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, e nós também cremos nele. Porque nada adianta se você ouvir o evangelho, se você ouvir a palavra de Deus e não crer no evangelho. Não adianta nada. Você ser apenas um ouvinte da palavra, isso não muda a sua vida. Isso não lhe dá vida, não lhe confere vida. O que vai determinar se você vai ter uma vida abundante ou não, é o fato de você crer nessa palavra que liberta, nessa palavra que é o evangelho da nossa salvação, nessa palavra que aponta Jesus Cristo, nessa palavra que vai nos mostrar o caminho real e absoluto da nossa salvação. Então, quando nós cremos nessa palavra, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós recebemos o batismo do Espírito Santo no momento em que nós cremos, no momento em que nós aceitamos a salvação em Cristo, nós declaramos pela fé que nós cremos em Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós recebemos o selo do Espírito, nós somos selados, somos batizados, e a partir desse momento nós vivemos para o Senhor, para a sua glória, e nós então vamos de fato vivenciar uma vida abundante que Deus tem reservado para cada um de nós. Queridos, essa vida em Cristo, essa nova vida, é aquela vida que lá em João capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, é o novo nascimento, é a nova vida. Todo aquele que conhece a Cristo, ele passa a ter uma nova vida, ele passa a ter um significado na sua vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem que renovar a nossa vida, Deus tem que mudar a nossa vida. E aí eu quero abrir um parênteses agora com você. Você tem deixado
Deus fazer tudo novo na sua vida? Você tem deixado Deus renovar a sua vida? Ou você tem se contentado a manter as mesmas coisas, a viver a mesma velha vida, a manter os mesmos hábitos, a pensar da mesma forma, a ficar aprisionado da mesma maneira que você ficava antes? Pela manhã eu falei isso, que eu tenho muita dificuldade de aceitar o crente Gabriela. Eu falei aqui pela manhã. O crente Gabriela é aquele que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Ou seja, ele está dizendo para Deus: você não pode me mudar. Ele diz para o Espírito Santo: você não tem autoridade na minha vida, porque se eu nasci assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim, eu estou dizendo ao Espírito que ele não tem autoridade nenhuma na minha vida para mudar o meu coração, para mudar as minhas atitudes, para mudar a minha maneira de pensar, para mudar o meu temperamento. Deus pode fazer tudo isso. E quando você abre a Bíblia, quando nós olhamos os exemplos bíblicos, nós vamos ver isso. Um exemplo simples é o exemplo de Pedro. Como Pedro foi mudado. Um Pedro que era um Pedro sanguíneo, um Pedro explosivo, um Pedro, quando foram prender Jesus, pegou a espada, cortou a orelha do servo ali, do sacerdote. Um Pedro que ele era bronco, ele era, mas daqui a pouco, depois de Pentecostes, Atos 2, agora nós vamos ver um Pedro diferente, um Pedro cheio do Espírito, um Pedro que não corria mais, um Pedro que estava ali pronto, submisso, um Pedro que tinha uma palavra, que tinha um ensinamento, embora não tenha frequentado nenhuma escola. Um Pedro transformado pelo Espírito do Senhor. Queridos, quando nós deixamos Deus mudar, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento lá descrito em João capítulo 3, quando nós permitimos que Deus mude e transforme a nossa vida, então tudo aquilo que há no nosso coração pode e será mudado para melhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que já era bom na sua vida, Deus vai melhorar, e aquilo que não prestava, ou aquilo que era ruim, aquilo que era ponto fraco na sua vida, Deus vai mudar, se você permitir, se você deixar Ele fazer, e se você permitir, o Senhor, que é o Deus da vida, Ele vai dar um novo significado à sua vida, Ele vai fazer de você uma nova criatura, Ele vai colocar em você um novo caminho e uma nova direção. Se você permitir, você vai poder dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo mais, diz Paulo. Por quê? Porque o viver que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque o que eu vivo hoje é para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa vida. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós não precisamos mais trabalhar, então o senhor está dizendo que nós não precisamos mais fazer nada, que nós vamos agora ficar dentro da igreja 24 horas por dia, aguardando Jesus voltar? Não, não estou dizendo nada disso. O que eu quero dizer é que se você não deixar Jesus mudar a sua vida, se você não deixar Jesus conduzir a sua vida, a tua vida vai continuar sem significado. Você vai acordar pela manhã, vai dormir tarde. Lembra lá o que o salmista diz? O pão que penosamente granjeaste, mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, o Senhor cuida de você. Enquanto você descansa, o Senhor, que é vida, Ele dá vida e renova a vida em você. Enquanto você descansa, o Senhor vela por você, o Senhor protege você, o Senhor faz prosperar o teu caminho. Por quê? Porque você está deixando Deus conduzir a sua vida em Cristo Jesus. A vida abundante, irmãos, essa promessa da vida abundante passa por essa experiência do novo nascimento. Não tem como nós experimentarmos uma vida abundante sem passarmos pelo novo nascimento. Não tem como você
presenciar ou vivenciar uma vida abundante em Cristo sem que você experimente Jesus. Não tem como. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Olha o que diz aí João capítulo 12, capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, Jesus, Ele é a vida, Ele é o autor da vida, Ele é a fonte da vida, e Ele dá vida a quem Ele quiser, Ele dá vida a quem Ele desejar, e mais, Ele diz: aquele que crer em mim, ainda que você morra, você viverá, porque uma vida abundante correrá na sua vida para a glória do Senhor. É a vida que Deus tem para dar. É a vida, essa promessa de Deus de nos dar vida, é uma promessa que transpõe o tempo. É uma promessa que transcende as épocas. A promessa de Deus em ser vida para você é uma promessa verdadeira, assegurada, é uma promessa que de Gênesis a Apocalipse, ela vai se cumprindo na vida do seu povo, e cumpre-se na vida de todo aquele que nele crer, porque João 3,16 diz isso, porque diz lá na palavra do Senhor, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha uma vida abundante, tenha uma vida maravilhosa. Mas que milagre é esse da vida eterna? Que milagre é esse da vida abundante que o Senhor tem para nos oferecer? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Ele nos dá sempre além daquilo que nós precisamos. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando nós pedimos alguma coisa a Deus, normalmente nós somos minuciosos no pedir. Já percebeu isso? Quando você começa a pedir, você abre aquele teu caderninho e você começa a fazer a relação para Deus, né? Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo e tal, e tal, 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 tal. E aí você vai relacionando ali. Nós somos bem minuciosos com Deus. Mas o problema de nós sermos bem minuciosos é que nós começamos a limitar Deus. Você começa a pedir alguma coisa e Deus fala assim: poxa, mas eu queria te dar mais. Eu queria te dar além, mas você está pedindo só isso. E a palavra de Deus diz assim: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E o que é pedir mal? E Jesus continua: vocês pedem mal porque vocês pedem apenas para o seu deleite, apenas para o seu proveito, apenas para suprir as suas necessidades ou o seu ego. Por isso vocês pedem mal. E porque vocês pedem mal, vocês não recebem de Deus. Mas Jesus vai nos dizer: mas vós, quando orardes, né, orareis assim, e nos ensina a oração do Pai Nosso, e Ele diz assim: mas Pai, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Cumpra sempre, Senhor, a tua vontade na minha vida. Não há nenhum pecado ou problema de você orar e pedir alguma coisa, portanto que você se submeta à vontade de Deus. Senhor, eu quero isso, eu te peço isso, mas Senhor, cumpra a sua vontade, porque nem sempre aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim. Eu não consigo enxergar tudo, mas o Senhor, Ele enxerga tudo. Eu não consigo ver todo o meu futuro, mas o Senhor já conhece todo o meu futuro. Tu sabes o que eu preciso, tu sabes aquilo que é melhor para mim. Então, quando nós oramos, irmãos, dessa maneira, de fato, nós vamos destravando as janelas dos céus, nós vamos abrindo as janelas dos céus, e o Senhor, Ele tem liberdade de fazer na nossa vida infinitamente mais. Já prestou atenção nessa palavra? Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você ora e fala assim: Senhor, eu preciso tanto de uma bênção, eu preciso tanto disso ou daquilo, mas Senhor, faça a tua vontade. Aí Deus fala assim: ah, agora bem,
Agora eu vou fazer a minha vontade. Agora você vai ver o que é infinitamente mais. E aí você começa a ver que Deus vai respondendo a sua oração, não apenas naquele item ou naquele outro, mas Ele vai te dando e vai te abençoando. E você fala assim: mas Senhor, eu não pedi isso tudo, eu não sou digno disso tudo. Mas o Senhor fala assim: mas você se submeteu à minha vontade. E a minha vontade é te abençoar. A minha vontade é te dar vida, e vida em abundância. A vida que Jesus tem para nos dar não é uma vida medíocre, não é uma vida limitada, não é uma vida miserável. Muitos cristãos, irmãos, permita-me aqui usar essa expressão, vivem uma vida medíocre e miserável. E eu vou te falar mais, não é de recursos não, porque às vezes nós pensamos uma vida medíocre e miserável, nós pensamos uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem recursos. Eu não estou falando em nada disso. Viver uma vida medíocre e miserável, a pessoa pode ter tudo, mas não ter nada. Nessa viagem que eu estive na semana passada ou retrasada? Acho que foi retrasada, né? Que eu estive lá em Pau dos Ferros, lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, para ver o projeto. Nós visitamos um homem, ele é conhecido como, tem um nome dele que eu não lembro, mas Ligeirinho, todo mundo conhece, né? E ele foi o homem que vendeu a propriedade onde vai ser construída a igreja. É um homem que o pastor Jonas mostrou: pastor, está vendo isso aqui tudo? Vários prédios construídos, tudo isso é dele. Está vendo essas lojas todas aqui? É dele também. Está vendo aquilo ali? Tudo é dele. Tudo, daqui para lá é dele. Tudo. Ele é riquíssimo. Ele não sabe ler nem escrever. Ele é riquíssimo. E aí nós fomos lá visitar esse homem. Nós fomos lá, na verdade, para terminar o pagamento do terreno. Consolidar o negócio. E aí nós fomos lá, e aquele homem, nós soubemos no mesmo dia, por um colega dele, que aquele homem estava em depressão. Aí, conversando com esse amigo dele, que também é um empresário na cidade, ele falou: olha, o Ligeirinho está em depressão, sabe por quê? Ele abriu 3 poços na cidade, e os poços dele secaram. Aí eu fiquei olhando assim: gente, esse homem é riquíssimo, mas ele está chorando, está em depressão, porque 3 poços não deram água. Nós fomos lá na casa dele, pagamos, fechamos o negócio, acertamos tudo, e ali ele começou a abrir um pouco o coração dele. Ele falou assim: ah, pastor, meus poços secaram, e tal, eu estou triste por causa disso. E aí nós falamos assim: mas seu Ligeirinho, o senhor precisa dos poços para sobreviver? Não, pastor, eu tenho muita coisa. Então, meu filho, por que você está me digando isso? Porque você está vivendo uma vida miserável por causa de uma coisa que Deus tem te abençoado com tantas coisas. É essa mediocridade que eu quero falar aqui. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada, porque não têm vida. Elas têm ausência de vida porque elas não conhecem o Jesus que é o autor da vida. Elas tinham tudo para viver uma vida feliz, para viver uma família felizes, mas não tem nada, porque não tem o principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitas pessoas têm vivido uma vida miserável por causa disso, porque têm vivido uma vida sem significado. O significado da sua vida é trabalhar, comer, dormir, e pronto, e no outro dia trabalhar de novo, comer, dormir, e no outro dia, e assim por diante, e passam-se os anos, e no final da vida, vai olhar para trás, e vai perguntar: o que eu fiz da minha vida? E vai chegar à conclusão: nada. Eu não fiz nada, eu simplesmente sobrevivi, eu simplesmente vivi. Eu não deixei um legado na minha vida. Eu não olhei para trás e não posso dizer: olha, me orgulho, porque eu deixei um legado na minha vida. Nada. As pessoas têm vivido uma vida sem significado. Isso não é a vida abundante que o Senhor tem para nós. Isso não é a vida abundante que Jesus tem para você, irmão e irmã que está aqui. Quando Jesus diz que Ele é a vida, e Ele veio para nos dar vida e vida em
abundância, Ele quer dizer que Ele tem coisas maravilhosas, demais para dar a você, Ele quer dar significado à sua vida, mas para isso você tem que se submeter a Ele. Para isso você tem que crer que Jesus é a ressurreição, é a vida. Para isso você tem que crer que Jesus tem propósitos eternos para você. Para isso você tem que acreditar que Jesus quer escrever a tua história e deixa Ele escrever a tua história. Não queira você escrever a sua história, deixa Jesus, que é o autor, deixa Ele escrever a história maravilhosa que Ele quer fazer na sua vida. Deixe Jesus fazer isso. E enquanto nós não fizermos ou não deixarmos, nós vamos vivendo uma vida medíocre e miserável. Nós vamos sobrevivendo em vez de viver uma vida abundante. Promessa de Deus para nós. Queridos, a vida que o Senhor tem para nos dar, a vida abundante e transbordante de paz e de bênçãos que o Senhor tem para nós, é uma vida eterna, que começa aqui. A vida eterna não começa no céu. Tem gente que pensa assim, não, a vida eterna vai começar quando eu morrer e for para Jesus. Não, a vida eterna começa aqui. A partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já está usufruindo da vida eterna com Cristo. Na vida abundante com Cristo. A partir daqui, a partir de agora, a partir de hoje, a partir da tua decisão, a partir da tua entrega, a partir do momento que você diz, Senhor, que não viva mais eu, mas que viva o Senhor na minha vida. A partir do momento que você diga, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti os meus dons e os meus talentos, eu entrego a Ti para que o Senhor possa me conduzir, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade na minha vida, e não que eu faça a minha vontade, porque eu não sei qual é o melhor para a minha vida. Mas Tu sabes o que é melhor, Tu sabes aquilo que vai de fato fazer diferença na minha vida. Eu não sei. O convite, irmãos, que o Senhor tem para nós nessa noite, é de entrega, é falar, Senhor, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida, eu creio que Tu és o autor da vida, eu creio, Senhor, que o Senhor quer me dar uma vida abundante, eu creio nisso, mas para que tudo isso seja uma realidade, eu preciso entregar tudo ao Senhor, eu preciso confiar tudo ao Senhor. Eu não quero viver, Deus, mais uma vida medíocre, eu não quero viver mais uma vida miserável diante de Ti, eu quero usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para mim, eu quero usufruir, Deus, de toda a vida abundante que o Senhor tem reservado para mim, eu quero usufruir dessa vida, Senhor, mas para isso, eu quero me entregar, como diz a expressão, de corpo e alma a Ti, sem restrições, sem poréns, sem o si, entregar por completo ao Senhor. Queridos, o Senhor quer fazer isso nessa noite, e Ele quer fazer por você, Ele quer fazer em você. A palavra de Deus diz assim, filho meu, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ah, pastor, mas eu já sou crente. É verdade. Mas você é um crente que está vivendo uma vida abundante? Ou você é um crente que está vivendo uma vida miserável diante do Senhor? Na igreja primitiva, para nós terminarmos, eu quero dar um exemplo. Tinham vários crentes. Naquela igreja primitiva, fervorosa, tinha um crente que vivia uma vida abundante diante do Senhor, e o seu nome era Barnabé. E ele era um homem cheio do Espírito. E ele entendeu o que a palavra de Deus diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas também na mesma igreja, havia um casal
chamado Ananias e Safira, participantes das mesmas bênçãos, das mesmas coisas, vendo os mesmos milagres e ouvindo os mesmos apóstolos do Senhor. Mas aqueles homens, aquele casal, aquele homem e aquela mulher, embora tinham recursos, viviam uma vida miserável diante de Deus. E achavam que poderiam enganar a Deus, e achavam que poderiam negociar com Deus, e achavam que poderiam fazer o que bem entendiam. Mas um dia, o Senhor encerrou a história da vida deles. Irmãos, ambos estavam na igreja, ambos sentavam nos bancos da igreja, ambos compartilhavam as mesmas bênçãos de Deus, ambos. Mas um vivia uma vida abundante, e o outro vivia uma vida miserável diante de Deus. Quem você é nessa história? Quem você é nesse contexto? Você tem vivido uma vida abundante diante do Senhor? Você pode declarar isso? Pastor, aleluia, eu tenho vivido isso. A minha vida tem significado diante de Deus. Eu olho para trás e eu sei que eu estou deixando um legado. Você pode afirmar isso. Ou você não pode afirmar isso. Ou você pode olhar para trás e falar: Senhor, eu não tenho feito nada da minha vida. Eu apenas tenho vivido. Eu apenas tenho sobrevivido. Eu não tenho feito nada daquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer. A questão toda, meu querido, minha querida, que aqui está, não é o que ficou para trás, mas é o que você vai escrever daqui por diante. Porque o que ficou para trás nós não podemos mais mudar, mas o que está adiante você pode alterar. Se você permitir que Deus escreva a sua história, Ele pode dar um novo significado à sua vida. Se você desejar não viver mais uma vida medíocre diante do Senhor, mas uma vida abundante, crendo nas promessas de Deus para você e para sua família, você vai entregar a sua vida nas mãos dEle. Você vai entregar a caneta nas mãos dEle e falar: Senhor, escreva a minha história. Eu quero apenas me submeter a Ti. E você vai passar a vivenciar aquilo que Deus tem para você, e não aquilo que você desejou, porque o que Deus tem, sempre será melhor daquilo que nós desejamos.